Estamos dando continuidade aqui à nossa programação da Conferência de Abertura do Brasil Eco Fashion Week, 7ª edição, neste ano de 2023, presencial na cidade de Belém do Pará, primeira vez itinerante. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês e todos vocês do público assistindo esse conteúdo e o compartilhamento de experiências muito bacanas de diversas, mais de 15 empresas de vários estados aqui do norte que participaram ou participam do Brasil Eco Fashion Week ou de outras instituições que convidamos para participar dessa conferência Conectando Brasilidades. E dando sequência à programação, vamos agora realizar a palestra Desafios de Inovar e Empreender no Norte Brasileiro. Antes de seguir, vamos agradecer aqui aos nossos patrocinadores dessa edição de 2023, que é a Renner, patrocínio Master, depois temos o Mercado Livre, patrocínio, Vertshoes, copatrocínio, e o apoio institucional aqui na conferência de abertura do Sebrae Pará, do Senac Pará, do Senai Pará, da Faculdade UNAMA, da Faculdade Cesupa, o Governo do Estado do Pará e Usinas da Paz e Terpaz, através da CDM, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mineração do Estado do Pará. Todos os nossos apoiadores, fico muito feliz por terem nos abraçado aqui nessa realização. E, para seguir, na palestra Desafios de Inovar e Empreender no Norte Brasileiro, temos 3 convidados e um mediador. Primeiramente, eu queria chamar a nossa mediadora, Paula Carramachi Gabriel, idealizadora da Benevolência Consultoria. Muito bem-vinda, Paula. Muito obrigado pela presença e mediação dessa palestra. Pode ser aqui, daqui a pouco eu vou sair. Inclusive, quando você for se apresentar, contar um pouco mais dessa trajetória aí no empreendedorismo e da região. E para compor a mesa, gostaria de chamar Francisco Samonek, CEO da empresa Serigô, aqui do Pará, lá de Castanhal, e também fundador e idealizador de cooperativas de seringueiro. Pode sentar ali, por favor. Paulo Probio, obrigado pela presença, Francisco. Gostaria de chamar aqui Tainá Fagundes. Tainá é idealizadora da marca Da Tribo, aqui de Belém do Pará. Muito obrigado pela presença, Tainá. Ambas as marcas, né, na jornada aí, participando com o Brasil Eco Fashion Week desde 2017. Fico muito feliz de estar aqui ao lado ou na casa de vocês, né, realizando essa conferência de abertura. Muito obrigado. E para compor a mesa, também já participou do Brasil Eco praticamente todos os anos, teve uma pausa só na pandemia. Eu gostaria de convidar o Robson Torres. Robson Torres é gerente industrial da Companhia Têxtil Castanhal, lá de Castanhal, aqui do lado de Belém. Muito obrigado pela presença. Isso, pega esse microfone. Obrigado a todos. Tenha um ótimo bate-papo. Obrigado. Boa tarde, todo mundo. Obrigado para quem chegou cedo, igual eu, e continua por aqui. Queria agradecer muito o Rafa, o Dani, a Marina e toda a equipe. Acho que já foi dito algumas vezes, né? Uma equipe do Brasil Eco Fashion. Eles fazem esse evento, essas conversas, acho que com muita escuta, com muita generosidade, acolhimento. Então, estou muito feliz de estar aqui participando e agradecer a forma que eles vêm conduzindo, né, essa iniciativa. Bom, eu sou a Paula. Antes de eu me apresentar, eu vou apresentar essa turma aqui. Alguns eu já acompanho por conta do PPA e de algumas ações que eu pude acompanhar vocês lá em Manaus. Então, a gente tem a Tainá Fagundes, ela é formada em comunicação, especialização em marketing, ela é empreendedora social já há 12 anos, à frente da Tribo, que é um empreendimento social de moda da Amazônia, de Belém do Pará,
cuja produção se baseia nos princípios da sustentabilidade, com foco na valorização dos saberes tradicionais dos povos da floresta. Eles produzem joias e biomateriais como fios e tecidos emborrachados para o mercado B2B, né, de business to business, a partir da borracha amazônica, colaborando para o fortalecimento da sociobiodiversidade por meio de parcerias com famílias de comunidades ribeirinhas. A sustentabilidade, a floresta em pé, o comércio justo e transparência no seu processo produtivo são os compromissos maiores do empreendimento, acelerado atualmente pelo programa Investe Favela. Obrigado, Tainá, por estar com a gente. Tenho certeza que vai ser muito inspirador te ouvir. Sou Francisco, que é CEO da Seringô, que é de Castanhal, no Pará. Vocês são vizinhos, né? Ele é paranaense de nascimento e amazônida de coração, empreendedor social há 40 anos na Amazônia, professor, pesquisador, graduado em letras, mestre em ecologia e manejo de recursos naturais e doutor em gestão de projetos sociais. Desenvolve e reaplica tecnologias sociais da cadeia produtiva da borracha extrativista de seringais nativos. Ele é CEO da Seringô, uma marca cujos produtos são fabricados a partir do látex nativo, tem sua origem na bioeconomia amazônica, eles são sustentáveis e de fontes renováveis. São artesanatos, biojoias, utilidades domésticas e calçados. Sua fabricação ocorre em unidades produtivas familiares, envolvendo homens e mulheres, gerando renda e qualidade de vida e protegendo a floresta de onde retiram seu sustento. Obrigada, Francisco. É muito legal estar aqui ao seu lado. E o Robson foi curto no envio da biografia. Foi um resumo, né, de uma trajetória que eu imagino que também é muito longa. O Robson Torres, ele é engenheiro têxtil, com mais de 20 anos na área industrial, Greenbelt, carreira técnica e gerencial, melhorando processos, treinando colaboradores e gerindo indicadores. Atualmente, ele é o gerente industrial da Castanhal. Certo? Bom, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho, né, como o Rafa falou, desafios de inovar e empreender no norte brasileiro. Antes de eu passar a palavra para vocês, eu ia só fazer um pequeno resumo, né, assim, o que é o empreendedorismo, né, o que é empreender. Então, eu fiz uma colinha aqui, eu peguei resumo de algumas literaturas que eu gosto. Então, empreender, o empreendedorismo, ele é criar, né, um negócio, ou um projeto, ou um movimento, né, que seja capaz de alcançar mudanças e gerar impactos positivos. Então, é muito além do lucro, né? Ele visa impactar positivamente o território que ele está, a área que ele faz parte, e o lucro acaba sendo uma consequência e acho que sempre, né, esse lucro é compartilhado, senão não faz sentido das pessoas empreenderem, né? É uma conquista coletiva. Empreender está diretamente ligado, né, à inovação, à criação de novos produtos, novas ideias, sempre através de novas tecnologias e metodologias, né? E aí, pensando na Amazônia, né, na região norte, esse empreendedorismo, esses negócios, acho que eles vão muito além do que as pessoas estão acostumadas, porque eles são uma ferramenta, né, há muito tempo, mas talvez hoje em dia, ainda bem, mais pessoas sabem disso, mais pessoas se envolvem com isso. Ele é um aliado, o empreendedorismo aqui na Amazônia é um aliado à conservação ambiental e proteção dos povos e dos territórios, né? Então, essas 3 marcas aqui representadas por 3 pessoas muito inspiradoras, elas fazem parte dessa missão do empreendedorismo da floresta, se a gente puder falar assim, né? Eu vou passar para você, Tainá. A ideia, nesse primeiro momento, vocês têm de 5 a 7 minutos. Vocês podem contar um pouquinho mais quem vocês são, me passaram só um resumo, e contar um pouco o que é para vocês inovar, né, na região, o que é o negócio de vocês e qualquer curiosidade que vocês queiram compartilhar com o pessoal hoje, tá bom? Por favor. Oi, gente. Boa tarde. Uma alegria estar aqui. Acho que está dentro do Senai, né, dentro da instituição como essa, né, que também está falando com jovens, estudantes, formadores aqui, é importantíssimo. Então, a da Tribo é empreendimento social, né, empreender enquanto negócio social, é isso que a Paula trouxe, né, a gente está totalmente relacionado com o impacto positivo que vem não só o lucro,
mas junto pessoas e floresta, né? Então, a da tribo acredita nisso. Recapitulando um pouquinho, voltando na trajetória, eu me entendo, às vésperas de 41 anos, que faço semana que vem, eu me entendo como gente dentro dos valores de sustentabilidade que a minha mãe, como artista, pai músico, minha mãe artista, artesã, desde a infância, trouxe esses valores para dentro de casa, assim. Então, a gente sempre teve que recriar dinheiro pouquinho, reaproveitando, né, as roupas da família que doava, que a gente ganhava, os cadernos que sobravam do ano passado para aproveitar as folhas e aproveitava as capas criativas para aproveitar no ano seguinte, os móveis, né? E isso sempre foi para a gente nunca um problema, e sim uma beleza. Então, a da tribo sempre chegava e a gente usava umas roupas, as peças únicas, porque a mamãe customizava, a mamãe reaproveitava essas coisas. Então, para a gente, o que era pouco virava único, vinha de um olhar dessa inovação. Mas empreender também, dentro de uma realidade brasileira e amazônica, feminina, vem da necessidade. Então, da tribo, minha mãe é um recorte de mãe solo com 3 filhos para criar, que empreende na necessidade de sustentar esses filhos. E fazendo um pouquinho de tudo, ela fez tudo que vocês imaginarem, minha mãe fez, da massagem, a vender pão, subindo ali aqui a Duque, cartão, roupa, né? E a última coisa que ela fez, ela era sacoleira, vendia roupa. E nessa transição do mercado, né, de facilitar para a gente começar a consumir um pouco mais fácil, com segurança, as maquinetas não existiam de cartão de crédito e ela pega uma dívida de 20 mil reais de pessoas que deviam ela nessas roupas que ficavam no caderninho ali fiado. E ela para e a da tribo começa a ir, com 20 mil reais em dívida, e ela dizendo que estava exausta de carregar a sacola, não tínhamos carro, nunca tivemos carro, e ela disse, chega, eu vou começar daqui. Então, a roupa que estava parada, que sobrou dessas roupas de compra, ela começa a criar os primeiros acessórios, reaproveitando essas peças e customizando os primeiros colares, né? E ela vem olhando para dentro, então, com essa relação da vovó, que também é uma artesã, com o crochê, com o papel, com o macramê, as peças foram nascendo. Para o que a gente chega hoje, a gente se encontra numa feira de tecnologia social, encontra os encauchados, na época, a comunidade que o Francisco trabalhava, em 2014. A gente se depara com essa tecnologia social e, enquanto a Amazônia das mulheres, a Amazônia que somos, a gente não queria só comprar esse insumo, porque é isso que a Amazônia é até hoje, né? Mão de obra e exploração. A gente não queria ter essa relação, a gente queria estar próximo dessas pessoas, entender a realidade, entender o que era essa borracha e como que a gente poderia se relacionar com ela. Naquele momento, a gente lança uma coleção chamada Pontear, em 2014 para 2015, no Amazônia Fashion Week. Via Felícia está aqui, a gente lança a coleção lá, dentro de um processo colaborativo e uma metodologia que a Mapinguari Design, a Samia Batista e a Fernanda trazem, né, que é design participativo. Então, a gente co-cria a coleção com a comunidade, a primeira rede afetiva. Tiveram algumas pessoas na rede de laboratório que a gente convidou, a primeira jornalista, primeiros clientes, e desse jeito a gente vem tentando trazer o que a gente chega hoje. Então, predominantemente trabalhando com a borracha amazônica, fios e tecidos hoje, oferecendo para que não só as joias cheguem a consumidores finais, mas também que essa experiência chegue a uma dor, que é o mercado da moda, que é uma das mais poluentes, possa também ter acesso a esse material que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, aprendendo, errando, até chegar hoje no que está chamando de biomaterial, para que o mercado possa se conectar e trazer peças mais sustentáveis. Acho que falei um pouquinho a mais, mas é isso. Maravilha. Obrigado, Tainá. Vou passar para o Francisco, também se quiser contar um pouquinho mais, alguma parte que a gente não contou da sua trajetória e um pouquinho da Seringô. Você já colocou quase tudo nesse histórico, viu? Foi bastante longo, isso me facilitou bastante agora, mas boa tarde a todos. Eu tenho a comentar
grande dificuldade que é inovar e empreender na Amazônia. 40 anos, então a gente já passou por muitas situações inóspitas aí, e eu posso compartilhar um pouco com vocês aí nessa trajetória. Hoje nós temos, vocês devem saber, mais de 1 milhão de famílias que moram em área rural na Amazônia. Esse 1 milhão de famílias, talvez umas 5 mil pessoas que envolvem essas famílias. E a gente sabe a dificuldade que é hoje você morar no meio da floresta, as longas distâncias que tem, como que você vai empreender com uma população que não tem escolaridade praticamente. Então fica muito difícil você trabalhar um empreendimento assim, inovação, empreendedorismo, né, numa região dessa, com uma população dessas. Então a gente passou todas essas dificuldades. Você chega numa comunidade dessa, quando você chega de voadeira, por exemplo, contratado, o cara já tem uma barreira que te coloca, porque ele vai dizer, pô, doutor, chegou da cidade, cara. Então ele dificilmente essa pessoa vai conseguir elevar o nível para ele poder compartilhar aquele conhecimento que ele tem na cidade, um agrônomo, um cientista social, enfim, qualquer profissional que vá, um designer que vai levar um trabalho. Então, no fundo, nós é que temos que baixar o nosso nível, chegar naquele nível deles com a simplicidade, ir num barco de linha em vez de ir numa voadeira contratada que é cara e que vai gastar o dinheiro todinho do projeto numa única viagem, quando você tem um projeto, às vezes, para executar em 2 anos. Então, é essa dificuldade que você encontra. Quando você vai num barco de linha, você desce lá numa casa de um dos seringueiros, você fica sem barco, sem comunicação, você vai ter que ser atendido por um seringueiro, vai ter que entrar naquele barquinho dele, naquela rabeta que ele tem lá, no barquinho, e ir de casa em casa com ele, deixando um dinheirinho para ele da diária que você vai pagar para ficar na casa dele, dormir numa rede. Então, tudo isso é dificuldade que não é qualquer um da cidade que vai se acostumar a isso e fazer um trabalho desse. Então, nós estamos fazendo isso. Isso são dificuldades encontradas. Então, para chegar nesse ponto e a gente ter sucesso no empreendimento, no empreendimento e no negócio social, porque não é um projeto só social. A Seringol hoje já é um negócio que se transformou ao longo dessa trajetória toda de 30, 40 anos. Foi difícil, mas hoje está sendo um negócio, então a gente tem que olhar como tal. Para isso, nós tivemos que desenvolver tecnologias sociais, que é o caminho. E para você desenvolver uma tecnologia social, o que é necessário? De que forma que se constrói uma tecnologia social? Nós temos 3 tecnologias sociais hoje certificadas pela Fundação Banco do Brasil, que passaram pelo crivo. Hoje são um pouquinho mais de 600 tecnologias sociais no Brasil inteiro que são certificadas. Então é um número muito pequeno para mais de 20 anos que a Fundação faz esse trabalho. E a gente ter 3 tecnologias sociais é porque o nosso trabalho realmente ele tem essa consistência. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos, potencializando o conhecimento que o seringueiro tem. Primeiro passo, você não tem que menosprezar nada, abandonar nada daquilo que ele sabe, que ele traz na tradição, que vem de gerações de geração, que é ele usar aquela faca de seringa, que é ele fazer o risco na árvore, que é abrir aquela estrada de seringa no meio da floresta, sem destruir a floresta, sem agredir a árvore, fazendo o risco. E isso tudo é conhecimento tradicional dele. Não preciso eu ensinar. Eu não sei pegar numa faca de seringa e riscar, mas eu sei que ele sabe e que ele vai fazer e vai ensinar o seu vizinho. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos inserção de tecnologias industriais no processo produtivo. Aí sim agregar valor, é levar recursos para ele lá no meio da floresta. É você transferir conhecimento desenvolvido na academia, desenvolvimento desenvolvido nas indústrias de borracha, você desconstruir esse conhecimento, porque é feito em máquinas, você tem que simplificar o processo, você tem que simplificar bastante e que ele possa ter acesso a isso e ele inserir naquele látex do dia a dia dele. Então, isso é tecnologia social. Você combinar o científico, o acadêmico, o industrial com o artesanal que ele faz
E aí disso vem a primeira inovação grande que é você ter a vulcanização a frio do látex de uma colheita diária de um seringueiro. Ele tem acesso a isso. Se você complicar, ele não tem conhecimento suficiente, escolaridade para ele assimilar. Então tem que ser simples demais. E esse trabalho gerou processos produtivos como o artesanato. Mais recentemente, de um ano para cá, vieram as biojoias, graças a parcerias que a gente desenvolveu. Pessoas que têm o mesmo perfil nosso, profissional, de levar conhecimento para dentro da comunidade, em vez de desenvolver como uma indústria, vamos dizer, da commodity borracha, indústria pneumática que vem para a Amazônia, buscar uma borracha bruta, sem valor, sem qualidade nenhuma, mas vim trazer qualidade para o látex do seringueiro. Há 30 anos atrás eu ouvi da Firestone, não foi da Pirelli, foi da Firestone, quando fui vender borracha para eles, não compramos borracha da Amazônia porque a pior borracha que existe no mundo é a borracha da Amazônia. Aquilo me doeu no coração, porque eu sabia que não era. E eu desafiei o diretor de compras da Firestone, digo, compre um lote de borracha que você vai aferir pelos testes de vocês de laboratório para ver se é isso ou não. E não era. A partir daquele momento eu não deixei mais de vender borracha para a Firestone. Durante o período que aquela cooperativa no Acre daquela época, continuou vendendo, porque era realmente a melhor borracha. Então, veja, a borracha se torna um produto ruim pelo sistema de processamento dela, o manuseio dela que vai contaminar e vai... Então, nós agredimos, atacamos exatamente esse ponto. Vamos cuidar da qualidade do látex. A partir do momento que o seringueiro fez o risco e está colhendo esse látex, ali você tem que começar a cuidar, para que ela não se contamine. Então, hoje nós temos um tênis, temos esse tênis que não existe nada similar no mercado, existem algumas marcas que têm algum viés de uso de borracha da Amazônia, como patrocinador aqui do evento, né? Mas eles não têm tanta borracha quanto nós temos, que é 100% do nosso produto, combinado com fibras vegetais, que é a fibra do caroço do açaí, que 30% desse tênis que eu estou usando tem borracha natural e 30% de mistura micronizada de caroço de açaí. Então, é um produto que não existe no mercado hoje. E, se Deus quiser, na COP, nós estaremos com esse produto já, com algumas marcas maiores aí participando junto com a gente e tendo esse produto já no mercado. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar. Quando nós falamos em seringoa, nós falamos em uma borracha adquirida do seringueiro, mas não é borracha só. Nós compramos 2 produtos do seringueiro no quilo de borracha. Nós pagamos o preço da commodity borracha, que hoje é R$ 3,50, mas também nós pagamos R$ 10 de serviço ambiental para que o seringueiro cuide da floresta. Ninguém faz isso. E para nós poder competir com a seringa, a borracha de cultivo, que é R$ 3,50 o quilo, e que nós não teremos como competir na commodity, nós temos que escolher alternativas de produção de produtos para uso nessa borracha. Então, a Seringô, que está assumindo esse compromisso de pagar mais R$ 10 no quilo da borracha, ela está tendo a obrigação de fazer produtos mais nobres, de vender melhor esse produto, de fazer uma boa comunicação da marca com o público que vai comprar esse tênis, esse chinelo ou qualquer outro produto da Seringô, que a gente possa remunerar sem depender de uma política pública, porque as políticas públicas elas não conseguem hoje chegar nos locais onde a gente atua. Por exemplo, eu vou citar uma comunidade, que é o Seringal Santa Rita, no Rio Mapuá, no município de Breves, que dá 72 horas de barco de linha para chegar nessa comunidade. E essa comunidade produz borracha, produz artesanato, que são as utilidades domésticas, as folhas que a gente usa, e que hoje estão sendo exportadas até para a França, para a Inglaterra, e a demanda está maior do que a produção, no caso do artesanato, mas também produzem biojoias. Nós temos 10 meninas lá, jovens mulheres, que estão lá nessa comunidade produzindo biojoia, graças a Design Lídia Abraim, que teve esse perfil de levar o conhecimento para a comunidade,
de desenvolver uma coleção específica para essas comunidades, desenvolver ferramental para produzir essa biojoia lá no meio da floresta. Então, é diferente do que você fazer um design na cidade, vender, ganhar. É mais simples, é mais fácil, mas você produzir no meio da floresta não é tão simples assim. Isso é empreender, isso é inovar. O impacto que o nosso projeto está gerando hoje, nós temos impactos sociais, quando gera renda e propicia uma renda contínua o ano inteiro para essa família, e questão de gênero também, quando mais de 75% hoje são mulheres que atuam no projeto. Então, ela está melhorando, fazendo com que as mulheres tenham uma renda própria, independente da renda do marido, que ele tem renda do açaí, da própria borracha que ele produz para vir para o calçado, mas ela fabrica o artesanato na casa dela, são unidades produtivas familiares. E essa renda vai para a conta dela, vai para a conta do seringueiro. Ela abre a conta, ele abre a conta. Então, nós fazemos questão que esse dinheiro seja depositado na conta de cada produtor, para não haver intermediário no processo ou alguém se apropriar indevidamente desse dinheiro. Então, isso aí eu acho que é um projeto que já está dando certo, a tendência é ampliar mais. Hoje nós temos parceiros, não só parceiros que financiam, como temos a CTC aqui, que tem fornecido a juta para nós para fazer o tênis. Então, a gente usa a juta amazônica também no nosso tênis. Nós temos parceiros financiadores que financiam o projeto social, como a Fundação Banco do Brasil. Hoje também o governo do estado do Pará, através da SEDAP, está ampliando a área de produção de borracha no Marajó, e nós somos os contratados para a execução desse projeto, desde que a gente assuma o compromisso de pagar os R$10 de serviço ambiental. Então, isso faz a diferença. Ninguém vem na Amazônia para querer pagar esses R$10 a mais. Eles querem vir comprar borracha, e nós não, e aí o seringueiro não vai produzir só por isso. E aí, quando nós falamos que todos querem uma Amazônia hoje preservada, com fauna, flora, nós temos que pensar no homem que está lá na floresta também. Não adianta nada nós de dizermos, vamos segurar a floresta, vamos manter a floresta muito bacana, o mundo inteiro quer ver preservado, não quer ver mais desmatamento, não quer ver... Mas se o homem não tiver, é ele que faz a floresta ficar em pé hoje. Se a gente não tiver o seringueiro nosso, não tiver o nosso extrativista extraindo da floresta e ganhando dinheiro com o produto do produto gerado por ele, a floresta não ia existir. A fronteira agrícola, vocês sabem, está avançando. Esses dias eu fiquei muito chocado quando fui para Paragominas, tive que ir até Imperatriz no Maranhão, e quando eu cheguei naquela região de Paragominas ali, vi seringais de cultivo totalmente desmatados e a soja avançando onde era seringal de cultivo. Cara, fiquei muito triste. Eu não imaginava que seringais daquele tamanho, plantados com muito recurso público, e de repente fosse ser substituído por soja. E a soja está vindo. Daqui uns dias ela está aqui na nossa porta, já está em Santarém. Entendeu? Então, se não tiver seringueiro, se não tiver ele lá para cuidar da floresta e a gente pagar o serviço correto, nós não vamos ter a nossa floresta preservada. Isso é fato, não tem como ser diferente. Então, nós temos que fazer investimento nisso, investimento no homem que está lá, para que ele continue lá e continue ganhando dinheiro. Porque se não tiver isso, nós não vamos ter a nossa floresta. Isso. Obrigado, Sr. Francisco. Obrigado pela sua vanguarda misturada com resiliência, né? Inovação, criatividade. Ficaria um tempão aqui, é só pedir um cafezinho, ficaria um tempão aqui te ouvindo. Acho que o Francisco ele resumiu bem o que é fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada, né? Olhando para as pessoas. Bom, vou passar para o Robson, representando aí a Castanhal. Se você puder contar um pouquinho também a sua trajetória, o que você quiser complementar, contar um pouquinho do que a Castanhal faz, acho que mais de 50 anos, né? É um trabalho forte também com as populações locais, né? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Para nós é uma honra. Boa tarde, pessoal. Bom, falando da empresa, primeiro, né, cumprimentar a Tainá, o Sr. Francisco, né, inspiradores aí que acreditam nos negócios da Amazônia. Nós somos a Companhia Têxtil Castanhal, uma indústria de transformação das fibras têxteis de malva e juta. E para falar um pouco desse trabalho,
né? Eu gostaria primeiro de me apresentar. Eu sou Robson Torres, engenheiro industrial têxtil, e trabalhei em toda a minha trajetória com fibras naturais, né? E se falarmos do universo das fibras naturais, né, nós temos duas classes: as artificiais, né, o que estão no nosso meio, a exemplo do poliéster, poliamida, são as fibras frias, né, e temos as naturais, que são o algodão, o rami, o linho, o sisal. E para falar um pouco disso, né, do nosso trabalho, a fibra de malva, não sei se sabem, é uma fibra genuinamente amazônica, daqui, nossa, né? E a juta que foi introduzida, isso lá nos anos 30, e um trabalho aí de adaptação da Embrapa, né, o bioma amazônico, né, recebeu muito bem, acolheu essa fibra, né, que hoje está plenamente adaptada à nossa realidade. Mas para poder falar da malva, né, em específico, né, que é uma planta que aqui está, nós temos a oportunidade, o Pará, gente, é o estado mantenedor de semente de malva para toda a safra nacional, entenda-se, dentro da Amazônia Legal. Nós estamos falando do Acre até a costa do Amazonas, onde 30 milhões de pessoas habitam essa região. Então, eu estava prestando muita atenção aqui na fala do seu Francisco, né? O simples é falar que não devemos, né, promover as relações, né, de desmatamentos, né? Nós participamos de uma cultura essa que não realiza o desmatamento do bioma amazônico, mas também defendemos o princípio da sustentabilidade. Não podemos enxergar a floresta como algo intocável, mas sim sustentável. E é isso que tem se discutido praticamente, né, nos 4 cantos do mundo. E participando de uma feira internacional agora na Itália, né, os princípios da inovação e economia circular, a sustentabilidade é o que tem sido debatido em todos os fóruns de agricultura sustentável. A nossa empresa, né, a nível de manufatura, para ter uma noção, tem capacidade, né, de introdução de fibra de malva e de juta da ordem de 20 mil toneladas por ano. Né, e através dos mantenedores familiares. Né, existe um termo ribeirinho, eu acho esse termo muito pobre, não representa a força do trabalho, da família, né, dos produtores rurais que estão no campo. Né, eu não tenho empatia por essa denominação, porque somente quem lá está, né, na relação direta com o próprio bioma amazônico, sabe não só do tamanho das dificuldades, mas como a própria realidade, né, as soluções que são oferecidas às indústrias de manufatura, como é a nossa empresa. A Natura, a exemplo, né, faz pouco tempo, a linha Ecos, né, nós temos uma semelhança nesse sentido. A Castanhal, a Seringô e a linha Ecos, a Natura com a linha Ecos, são empresas que acreditam, né, e que desenvolvem, através das riquezas amazônicas, né, produtos sustentáveis, que está voltado aí não só à linha de cosmético, mas também artesanato, decoração, moda. Então, parabenizar, né, toda essa... o que nós estamos discutindo aqui, né, nesse fórum, e ter a oportunidade de falarmos aí dos valores das riquezas naturais que são nossas, daqui. Para nós, uma honra e um privilégio poder participar de mais uma edição. Obrigado, Paulo. Obrigado, Robson. Bom, acho que vocês falaram bastante sobre criatividade, né, sobre relações humanas, sobre de onde vêm as inspirações, por exemplo, da sua mãe. Acho que a valorização não só dos conhecimentos tradicionais, né, que o seu Francisco trouxe, mas dos valores das riquezas amazônicas. Acho que tem o desafio logístico, que acredito que a maioria das pessoas não faz nem ideia, né, nem de quanto custa, nem de quão longe que é, e nem também do impacto que é quando você consegue encontrar uma forma de trabalhar nesses territórios, né? Eu esqueci de me apresentar no começo, mas eu trabalho há mais de 10 anos no terceiro setor. Eu trabalhei quase 9 anos na FAES, na Fundação Amazônia Sustentável, e hoje em dia eu sou consultora de projetos diferentes. Eu sou de São Paulo, mas eu já moro em Manaus há um tempão, gosto muito da região, fui muito acolhida. Estou conhecendo o Pará melhor agora,
O pessoal em Manaus já está meio enciumado, falando que eu estou elogiando muito o Pará já. Mas eu acho que é uma região que vocês têm algo muito único, assim. E é muito legal ver bons holofotes, né, vamos dizer assim, não só dessas coisas ruins como a soja, desmatamento, mas eventos grandes vindo para cá, eventos pequenos daqui saindo para fora, né? E aí a próxima pergunta seria sobre os desafios, mas acho que vocês mencionaram já um pouco. E aí eu penso, voltando para o primeiro painel que falou da COP, né, que é aquele evento da ONU que vai acontecer em 2025 aqui, eu ia pedir para, começando pela Tainá, se você quiser contar um pouco dos desafios, né, tanto logísticos quanto de relacionamentos, mas também de sonhos, assim, se dinheiro não fosse o problema, né, se viessem muitos investimentos com dinheiros vindos de projetos positivos, de organizações corretas, né, idôneas, o que seria um sonho da tribo, assim, que você logo saberia responder e faria um pitch, assim, que é o sonho de vocês? Então, a gente contextualizar um pouquinho, que eu não falei, da relação hoje de trabalho, né, com as comunidades. Hoje a gente tem uma máquina no meio da floresta, né? A gente também acredita que precisa entender que é a tecnologia social, é o crescimento da floresta, essa máquina tem que estar lá. Essa máquina hoje tem capacidade produtiva para produzir 30 mil metros de fio, e são fios para o setor têxtil, e essa relação está sendo operada por comunidades extrativistas, né? Então, a gente está acelerado pelo Investe Favela e pela Unidos, que é a Embaixada Americana. E esse olhar e essa relação, eu acho que o que a gente precisa, enquanto negócio, é reformatar mesmo as relações de trabalho. Então, as comunidades que a gente vem trabalhando, precisa ser a mais horizontal possível de diálogo, de construção, para se pensar. Então, essa máquina está sendo projetada desde 2016, a gente fez 4 versões dela de sucata, ela surge ali com uma furadeira velha, uma lata de leite ninho, pallets velhos, e hoje é uma máquina industrial. E desde o começo essa máquina foi contada, mostrada para a comunidade. Quando ela chega hoje, 2023, na comunidade, ela não é de surpresa, né? Ela foi conversada e perguntado se fazia sentido essa máquina operar na floresta. Então, isso é o primeiro, nosso maior desafio hoje, assim, falar. A Ilha de Cotijuba é bem pertinho aqui, acho que todo mundo deve conhecer a ilha. Está 45 minutos de Belém, 1 hora e 45 minutos, depois de travessia, mais de 45 minutos. Ela é perto, mas logisticamente é uma ilha também complexa, que está sendo também cada vez mais deteriorada, devastada ali, né, perdendo a sua área verde. E a gente tem tentado hoje, em pequenos seringais que tem na ilha, trabalhar com essas comunidades, além de outras comunidades parceiras, regiões metropolitanas. Como eu falei, a Amazônia ela vive de grandes projetos, então pequenos seringais deixaram de ser interessantes para as indústrias. Então a gente foi olhar para isso. Aonde tem floresta, tem gente. E a floresta ela é produtiva. E então, a gente foi olhar para isso. O que eu estou falando hoje de uma área de 9 hectares, 50 hectares, isso é minúsculo para grandes projetos. Mas para essas famílias transforma, muda. Então, enquanto o negócio só subiu a economia, do que a gente acredita, que a Amazônia ela é cíclica e ela opera em rede. Então, a gente precisa trabalhar entendendo nossos ciclos. São 6 meses de chuva, 6 meses de muito sol, que não deixa de cair a chuva, mas de muito sol. Como é que a gente iria falar de um crescimento, de impacto, gerando renda para a comunidade, a gente não conseguia trabalhar por pelo menos 6 meses, porque o látex precisa de sol para secar. E de muito sol, garantir uma qualidade e uma estabilidade de calor para ele secar bem. Então, a gente vai fazer esse maquinário, né? E não faz sentido a gente operar. Enquanto o modelo de negócio é mais fácil manter ele no centro de Belém. E eu peguei, quando o investidor veio, eu falei, se essa máquina tiver que vir para o centro de Belém, eu não quero o investimento. Porque eu estaria contra o que a gente tanto acredita, tanto que eu venho construindo com a comunidade, o vínculo, a confiança, a relação de transparência, de como que a gente pode desmistificar modelos que pegar o conhecimento da floresta e trazer e se apropriar.
né? Então, esses conhecimentos têm que se cruzar e se potencializar juntos, os saberes da floresta com essas pessoas, né? Então, dentro do debate, respondendo a pergunta da Paula, eu acho que o sonho da tribo é que a gente realmente consiga ter mais projetos envolvidos dentro de um mercado que também precisa mudar. O pequeno, enquanto negócio sustentável da Amazônia, que somos, não vai se tornar uma supermarca Coca-Cola. Ela não precisa ser, isso não é viável para a Amazônia, mas querem dizer que isso é viável para a Amazônia. Mas a gente precisa de marcas grandes que já têm não só poder econômico, mas rede, mercado, dimensão, para repensar e trazer sustentabilidade, os valores sustentáveis para dentro deles. E aí usarem, né? Então, fazer essa virada de chave para que a gente consiga ampliar essas redes de parcerias com mais comunidades, porque a sociobioeconomia, a sociobiodiversidade, ela está aí, ela é diversa. E esse tempo cíclico da Amazônia está para isso, os momentos do açaí, os momentos da borracha não é cíclica, né? Mas o problema é a chuva. As outras frutíferas, oleaginosas, é esse que está no quintal desse extrativista, dessas famílias. Então, que ele consiga trabalhar com a sua diversidade sem ter que ficar limitado, né? Sem ter que ficar tendo que criar alternativas, porque essas famílias hoje, muitas são os desafios ainda de se dedicar exclusivamente para um tipo de trabalho. Eles têm que fazer um pouco de cada coisa. Então, acho que eu pensando na COP, e pensando acabou de ter a cúpula, né, os diálogos amazônicos, que foi essa chamada para a sociedade civil também debater, se levar essas propostas para essas discussões todas, eu acho que a gente precisa ouvir essas pessoas que elas não estão aqui. No diálogo tinha bastante cooperativas, a gente estava aqui com FEPIPA, com Malungo, com o CNS, presentes nos debates, que são grandes associações e conselhos de comunidades tradicionais da Amazônia. Mas ainda assim é muito pouco o convite para ouvi-los. Então, a COP ela precisa abrir esse espaço de diálogo e, enquanto um negócio, a dificuldade ainda assim é recurso financeiro, porque a gente tem hoje a perda da borracha há algum tempo, que ela não é amazônica, a maior produtora de borracha na região, e sim perde para São Paulo. Então, como isso é absurdo, assim, Seringás de monocultura em São Paulo, com toda a sua potência, com investimento de 5 milhões de reais, e a gente daqui, com toda a inovação, com toda a inventividade e com tecnologia nossa, conhecimento ancestral, a gente não consegue viver disso. Então, que esses recursos realmente venham e se distribuam de forma mais justa, porque só cai nos grandes projetos. E o que a sociobiodiversidade, o que negócios sustentáveis da Amazônia trabalham é a cooperação, respeitar o tempo da floresta, é construir junto com essas comunidades, é pensar junto com eles. E que muitas vezes a gente é confundido como ONG. Várias vezes sou abordada pensando que a da tribo é uma ONG. Não é. Mas a gente quer ver essa transformação na comunidade, pensando junto, no dia a dia, levando formação, falando com as mulheres, né? A borracha é um saber predominantemente masculino na floresta, e hoje, com os biomateriais, com os fios, né, elas conseguem estar envolvidas no processo, falando de autoestima, né, conseguindo ter seu dinheiro também. E isso é desafiador, porque a gente está falando ali das delicadezas das relações, de um patriarcado, das relações machistas que também estão na floresta. E quando essa mulher ganha essa autonomia, começa a exercer seu protagonismo, isso fragiliza o trabalho, né, o vínculo, a confiança dela. E então, no dia a dia de estar perto, de conversar, a gente podia estar só criando, vendendo, abrindo os mercados, mas também gerencia essas relações, essas dores, que são humanizadas, está ali ouvindo e cuidando disso, né? Então, acho que é isso, Paulo. Acho que as complexidades são muitas, elas são infinitas, mas acho que a relação humana com a Amazônia, ela precisa ser compreendida. Eu sempre faço um exercício quando estou por São Paulo, que é, fechando os olhos, o que vocês imaginam quando pensam em Amazônia? Não vem pessoa. Até porque indígena não é considerado gente. Então, é para lá. Né? Então, a gente vai falar de fauna, de flora, de muita floresta, de muita água, e não tem os 30 milhões aqui, que acabou de dizer, estamos no meio do mato. Então, assim, essas relações,
humanizadas precisam, e é o que sustentam essa floresta, são as pessoas que nela vivem. Obrigado, Tainá. Vou passar para o Francisco, se ele quiser contar um pouco mais dos desafios, ou se quiser já partir direto para o sonho. Vou fazer a mesma provocação que fiz para a Tainá, né? Como a gente sabe que o recurso, muitas vezes, ele é muito menor do que a gente gostaria, né? Um recurso positivo, um investimento do bem, vamos dizer assim. Se isso não fosse um problema, se eu tivesse um checão em branco, qual que seria um sonho a realizar pela Seringô? Bom, o sonho maior é você ter sempre mais um número maior de pessoas da floresta envolvidas nesse projeto, nessa iniciativa. E aí veja o seguinte, nós consideramos uma unidade produtiva familiar, o custo dela de implantação, o investimento necessário, de R$5.000 por família, para fazer só a borracha que vai para o calçado. Para ele abrir a estrada de seringa dele, ter a faca de seringa, ter as cuias lá para armazenar o látex, R$5.000. Se você envolver a mulher para fazer o artesanato, vai para R$8.000 o investimento. Se você envolver a biojoia também, mais uma pessoa, a terceira pessoa na família, vai para R$11.000 de investimento. A biojoia era um pouquinho mais cara porque envolve material, além do ferramental necessário, ainda o material que ela vai comprar para fazer a biojoia. Mas a gente, quando faz um projeto desses e quando você tem dinheiro para um investimento social, nós gostamos de colocar no projeto também o saneamento básico, né? Colocar uma tecnologia social que é da UFRA, que é a captação de água de chuva, né? Para ele ter uma água potável, em vez de pegar água contaminada do rio para uso. Eu, por exemplo, gosto muito de açaí, mas quando vou para uma comunidade, eu não consigo consumir o açaí, porque quando eu vejo ele ir pegar a água que ele vai bater o açaí lá no rio, eu simplesmente não deixo de consumir. Não gosto de açaí, porque se eu tomar aquele açaí no dia seguinte, eu não consigo trabalhar. Entendeu? Então, é necessário inserir num projeto social desse, na unidade, uma unidadezinha de captação de água de chuva e um banheiro biológico, que são tecnologias sociais da UFRA. Aí sim, aí você começa. Se você implantar uma unidade dessa, R$15.000 você faz uma unidade, é tão pouco investimento para uma família, para você ver a família mudar. E teve famílias aí, Anajás, que fizeram isso. E logo em seguida, quando você colocou, eles, mas eu quero uma placa solar. Eu quero ter energia, eu quero ter internet na minha casa, eu quero ter todo custo. Aí eu digo, não, é muito fácil, você pega então esse dinheiro, vai implantar a unidade e você vai financiar a placa solar. Com a renda que você vai ter da borracha, você paga. Eu te arrumo quem vai instalar para você uma placa solar. R$5.000 você faz uma unidadezinha suficiente para ele. Já tem várias unidades implantadas na região do Marajó nesse formato. Cara, então o sonho meu de consumo, o que é hoje? É que sejam muitas famílias envolvidas com essa unidade completa lá no Seringal, mas isso não bastaria. Eu preciso também ter uma indústria implantada aqui na região, no estado, uma grande indústria que transforme toda essa borracha que vem do Seringal. Mas que seja transformada aqui, que nós não tenhamos necessidade de pagar um frete daqui para o Rio Grande do Sul, daqui para o Nordeste, para ir fazer o calçado nosso, nós fazer o componente aqui, mas ter que montar no Nordeste, porque nós não temos mão de obra aqui ainda qualificada, preparada, para fazer um cabedal de um tênis, costurar suficientemente com qualidade para o mercado. Então, já tem uma grande indústria aqui, já com recursos para implantar uma grande fábrica de calçados para utilizar essa borracha aqui na região. Eu peguei, eles queriam que eu participasse como sócio. Eu digo, não. Eu não quero ter sociedade mais, eu quero que vocês captem esse recurso, que vocês montem a indústria, eu vou dar todo o suporte técnico para vocês comprarem máquinas e tudo que for necessário. Eu só quero o compromisso de vocês de consumir esse composto, essa borracha misturada com a fibra do açaí. R$15 milhões o dinheiro necessário para uma grande indústria de calçado para se instalar aqui no estado. Então esse é o sonho, Eu tenho certeza que uma indústria dessa
nós vamos ter 50, 100 toneladas mês de borracha só do Marajó. Potencial para isso nós temos famílias querendo produzir, e Seringal, o Marajó para mim foi a maior surpresa que eu tive no desenvolvimento da minha trajetória pela Amazônia, quando eu cheguei no Marajó, que eu vi 1 hectare de floresta, 1 hectare ter 10 árvores de seringa, em idade adulta, pronta para produzir, não produzindo, mas totalmente produtiva, em estado latente, aguardando alguém para chegar lá e produzir. Enquanto no Acre, em 1 hectare, você tem apenas 3 árvores, a média. Aqui é 10 no Marajó. E aí eu não sei qual a razão, teria que fazer uma pesquisa para ver se é o problema da água, que tem muito nutriente no solo, ela se propaga com mais facilidade, o que é. Então, isso aí, para mim, eu tenho certeza que do Marajó ainda nós vamos ver. Hoje eu afirmo com muita segurança, nós estamos vivenciando hoje um novo ciclo, o início de um novo ciclo para a borracha amazônica. Pela necessidade, não vou dizer que a questão de preço, mas é pela necessidade de nós termos a Amazônia preservada e termos a população com renda suficiente para ter uma vida melhor do que elas têm hoje. Entendeu? E então é dessa forma que eu penso e eu vejo assim, com muita clareza que isso vai ocorrer. Entendeu? Então esse é o meu sonho, que realmente isso ocorra. Obrigado, Sr. Francisco. Obrigado. Robson, para você, não sei se você quer falar mais dos desafios e também o que seria um sonho. Pode ser um sonho para Castanhal, mas pode ser um sonho seu também, né? Pela sua trajetória, não sei, das comunidades que você tem contato, enfim. Sonho e desafio, eu queria primeiramente complementar aqui algumas palavras da Tainá. Prestei muita atenção no que você estava falando, dos nossos projetos de agricultura, quando nós precisamos realmente convencer o agricultor à realização, nós chamamos primeiramente a mulher do agricultor. Porque é impressionante como a força da mulher dentro do trabalho, é ela que fala, olha, você vai lá, você vai fazer acontecer esse trabalho, porque realmente é nisso que a gente acredita, é nisso que faz sentido. Né? E como é importante a gente quebrar esses paradigmas, né, antigos, né? E que isso hoje realmente faça valer como regra, né, essa força de trabalho que a gente tem notado. Como empresa, gente, nosso grupo existe há mais de 70 anos, e desses, 57 anos aqui no Norte. E a motivação de estar aqui, a introdução se dá pela questão da própria matéria-prima. Como eu disse, a fibra de malva é uma fibra nativa, ela é daqui. Então, as operações migraram, né, do Rio e de São Paulo e vieram para Castanhal, né, e estamos falando de 1966, naquela oportunidade, né, enquanto prefeito do município, o senhor Pedro Coelho, falou, olha, essa empresa eu não perco, né? E a cidade ainda era entreposto, né, entre Belém e Bragança, então foi permitido naquela oportunidade levar, né, assim como a Ileia Alimentos lá está, nós somos também tão tradicionais quanto. É um município novo, de 91 anos e 56 lá nós estamos. Eu falaria de mais de 1.000 famílias no posto de trabalho na própria industrialização, e não faria sentido ter essas pessoas aplicadas. Eu escutei aqui a CDM como parceira, né, e nós somos uma indústria incentivada pelo governo do Estado, não faria sentido essas pessoas estarem lá se não tivesse os milhares de familiares no coração da Amazônia sendo mantenedores da fibra natural para fazer industrialização dentro, né, da nossa empresa. Então, como maior desafio, aí eu concordo plenamente com a fala do seu Francisco, levar um modelo que represente a transformação do extrativismo em cultura. E é muita ousadia falarmos que isso é somente uma responsabilidade empresarial ou privada. Para isso a gente tem feito, né, das parcerias, a Emater, né, eu acompanhei alguns
nos diálogos amazônicos, né, em Santarém, eu acompanhei o papel da Emater e a gente fala com muito orgulho que nós estamos inseridos no calendário agrícola do Estado até 2026, temos um convênio ativo em desenvolvimento a esse propósito, que é transformar o extrativismo, né, que é a retirada de maneira aleatória do meio ambiente, em cultivo, em cultura. Para isso, a assistência técnica entra promovendo os modelos de negócio, né? O produtor familiar, algo que ele sabe fazer de cor é conta, e faz rápido, né? E para isso, a gente leva não só a metodologia, como também oportunidades de diluição do própria unidade que ele tem ali, né, de fabricação. 1 hectare é unidade, gente, a realidade do agricultor familiar é 1 hectare de propriedade. Né? Não podemos confundir o agro, como eu escutei aqui a soja, com a agricultura familiar. Né? Não é por acaso que existe hoje esta separação para que tenha verdadeiramente políticas públicas e com essa iniciativa privada a desenvolver essa necessidade, que é uma realidade brasileira. Então, esse é o sonho, né, que nós temos em transformar modelos extrativistas em formas de cultivo, para que a gente tenha, sim, a concretização e o abastecimento para que possamos fazer a manufatura. É nisso que a gente acredita. Maravilha. Obrigado, Robson. Eu acho que a gente tem tempo para pergunta? Não. Tá. Eu acho que só fazendo uma parada assim do que vocês falaram, né? Vocês falaram bastante sobre as relações humanas, na verdade, né? E o tempo da floresta e o tempo das relações, a geração de confiança. Acho que a humildade, né? Acho que o exemplo que o senhor deu de não chegar de voadeira, mas ir no barco e ir conversando e sentar no chão e dormir na casa daquele comunitário, até que ele entenda que o senhor realmente quer algo que vai ser bom para a família dele, né, para a família dela. Acho que são muitos desafios, né? A questão do investimento é sempre uma questão, é sempre um desafio grande, mas a gente vê pelas organizações de vocês três que é possível, né? E acho que há um fator em comum de vocês três, é essa resistência e resiliência de seguir na causa e não deixar, por exemplo, essa grande maquinário vir para Belém, não. Ela está lá na comunidade, né, com as pessoas que têm todo esse conhecimento de tradições, conhecimentos tradicionais. Acho que é isso. Acho que a gente pode abrir para talvez 2 perguntas rápidas. Não sei se o Rafa deu ok, então é isso, 2. Se a senhora puder falar o seu nome. Olá, meu nome é Zélia, tudo bem? Eu trabalho na Seringô, sou artesã e hoje também ajudo o professor Francisco no repasse dessa tecnologia, junto com os multiplicadores locais, né? A Seringô, ela trabalha nesse sentido, de chegar numa comunidade, repassar esse conhecimento e ali nasce um multiplicador local. É aquele que vai nos ajudar quando o vizinho quiser. Porque às vezes tem os São Tomé, né? Tem aqueles que acreditam de cara, então você faz uma oficina para 20 pessoas e quando você volta tem 22, 26 ou 18. E com quem é essa segunda, terceira pessoa que entrou, aprendeu? Com aquela pessoa que está ali. Então, a Seringô, ela investe muito nesse multiplicador. Não só a gente vai fazer as oficinas ali e repassar para ele, mas ele vem até nós também para conhecer a estrutura da Seringô. Para saber como que o seringueiro ele tira a borracha, mas o que acontece com a minha borracha quando chega na fábrica? O multiplicador ele vai conhecer a fábrica para saber o que acontece com o tênis, com a borracha dele. E quando ele calça o tênis, a gente vê a alegria no olho dele. A Seringô planejou assim, na verdade, nós lançamos um desafio ano passado. Dos que mais produzirem borracha, vão ter uma viagem a Belém, vamos fazer um tour por Belém e conhecer a Seringô.
E também nós presenteamos, né, a Seringô presenteou todos os seringueiros que trabalham conosco no Marajó, todos eles foram presenteados com chinelo, e a família dele também. Então, a Seringô não é só a produção e vender, mas a gente quer ver esse brilho nos olhos. Tem o sonho das pessoas também, a gente olha, que querem fazer faculdade. É tão difícil chegar na cidade e fazer faculdade. Eu sou filha de seringueiro, e eu também tive dificuldade. Nasci em São Francisco do Pará e meu pai era seringueiro na Godia, da Godia na época. Então, eu via o sacrifício do meu pai para me criar, para educar a gente e levar para a escola. Eu tive a oportunidade de conhecer o Francisco e trabalhar junto e voltar para a minha cidade, né? Porque eu conheci o Francisco no Acre, trabalhando com indígena, e que a gente pegava o barquinho em Feijó, dava 13, 14 horas de barco para chegar na primeira aldeia e trabalhar com os indígenas. Foi uma experiência fantástica. E quando eu conheci a borracha lá, o meu sonho é levar para o Pará. Eu quero que isso aconteça na minha terra. Eu preciso ajudar meu pessoal. E nós viemos para São Francisco. E hoje nós estamos em Castanhal. Mas a semente plantada ficou no Acre, ficou em Rondônia. Então é muito grandioso. Tem pessoas nossas hoje, crianças que estavam ali no Acre, indígena, que faz doutorado hoje. Fruto de um trabalho nosso que a gente começou lá no Acre. Então, tem muitos professores dentro do Marajó hoje que fizeram faculdade fruto de um trabalho junto com a gente. Tá? Então, a Seringô é além disso, além de um produto. Mas a gente quer mais. O sonho é bem grande. Mas, assim, eu acho que a gente tem muita gente, claro, nos ajudando. Né? O Francisco tem essa facilidade de elaborar projetos, de buscar em editais, que a gente não para nunca. E hoje a gente recebeu o convite do governo do Estado. Isso era um sonho nosso, que o governo olhasse para a Seringô como uma parceira. Né? E hoje a gente tem vários parceiros, o nosso amigo aqui da CTC, que é um parceiro. Tá? Muito obrigada. Cofundadora, então, né, da Seringô Pará, né? Senhora. É. Fosse ela, nada do que existia hoje existiria. Legal. Tem mais alguma pergunta? Acho que vou dar, então, 1 minutinho para cada um. Pode ser, Rafa, para fazer um encerramento? Acho que, enfim, se quiserem deixar alguma palavra, acho que de inspiração, né? Acho que o público é bem variado aqui. Acho que tem desde alunos até pessoas que também empreendem aqui na Amazônia. Então, deixar a mensagem que vocês quiserem aí, para fechar o painel. Sim. Gente, a gente está dentro de negócios que trabalham com a moda, com design, e eu acho que empreender na Amazônia ainda tem muitas complexidades, que é essa falta de política pública, ausência ou muito pouca que existe nas muitas Amazônias, né? Então, enquanto negócio, enquanto estudantes de moda, enquanto pessoas, a gente precisa também fazer essa virada de chave para as relações de consumo, de compra, de se entender como pessoas, para um olhar mais coletivo. A gente não vai conseguir mudar esse mundo se a gente continuar pensando individualmente. Então, a gente precisa repensar o que a gente quer enquanto indivíduo numa relação coletiva, o que a gente quer enquanto negócio no pensamento coletivo, o que a gente quer enquanto cidadão no pensamento coletivo. Né? E a gente está hoje passando por um momento incrível, que são diversas políticas públicas chegando, né? E espaços esvaziados de direito. Né? A gente não consegue ter plenárias, áreas de discussão do setor da moda, do design, artesanato, ocupados. A gente precisa de vocês, de juventudes ali, renovando isso, e a gente já está atuando também, não deixando de acreditar na força do coletivo, porque é isso que a gente precisa para esse tempo. Não é de mais muita coisa, não. É a gente parar de centralizar e controlar e repartir e compartilhar. Muito obrigada. Para inovar e empreender, tem que ter muita resiliência e muita persistência. Isso que eu digo para vocês, não é fácil.
mas a gente não pode desistir na primeira derrota. Quantas vezes a gente, às vezes, perde tudo, né, e tem que recomeçar a vida da gente, às vezes do zero. Então, hoje, a gente tem que ter desapego também aos bens e tudo para a gente poder estar desenvolvendo esse trabalho. Então, isso é esse conceito que a gente tem que ter, de estar junto com as pessoas, gostar de pessoas para fazer esse trabalho. E é isso, esse é o recado que eu deixo. Muito obrigado. Tainá, Francisco, obrigado pela oportunidade de a gente discutir aqui. Paula, parabéns, né, por capitanear aí o encontro. Agradecer à administração do evento, né, do Brasil Fashion Week. Agora aqui, né, no Norte, agradecer por essa oportunidade, né, em representar a força do trabalho, a empresa, né, o empresariado, a indústria. Gostaria de deixar a mensagem para vocês, que o lema é insistir, persistir e acreditar, né? É assim que a gente consegue, de fato, alcançar os objetivos, né? Não é fácil, mas é possível, né? E antes mesmo de superação e resultado, né, dentro da cadeia de valor da nossa empresa, nós temos respeito à vida e integridade humana em primeiro lugar e as pessoas que movem o nosso próprio negócio, né? Então não faz sentido ser diferente disso, em, né, apostar nas pessoas, em desenvolver as pessoas, porque são elas que vão promover verdadeiramente as soluções, né? É nisso que eu gostaria de falar para vocês. E mais alguns segundinhos da atenção, né? Eu vou contar aqui uma novidade, não sei se sabem, né? Depois de 231 anos, né, será pela primeira vez que a corda do Círio de Nazaré vai representar de uma maneira íntegra, né, o nosso estado. O agricultor familiar, produtor de sementes de malva, está sendo representado por esse trabalho, né, junto ao produtor de fibra, a industrialização, né, e toda a cadeia de comercialização dessa fibra natural que é daqui, que é do nosso estado. Então, enquanto nós recebemos esse desafio, né, da diretoria do Círio, né, e a CDM embarcou conosco nessa ideia, nós fizemos a engenharia do produto e está na reta final, né, de elaboração, os 800 metros de corda que vão estar lá no dia 8 de outubro. Então, vocês fazem parte desse trabalho, fazem parte dessa história, e não poderia ser diferente em compartilhar essa alegria e honra junto a vocês. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tainá, Francisco, Robson. E é só lembrar, se você ainda não segue, né, a da Tribo, a Seringô e a Castanhal no Instagram, sigam, acompanhem, divulguem, né? É uma forma que, de pouquinho em pouquinho, a gente vai fortalecendo esses negócios. Obrigada pela oportunidade. Valeu, Rafa, Marina. Obrigada, gente. Obrigado, gente.